caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós já estamos há 9 aulas aprendendo sobre a Sagrada Escritura, vamos agora à 10ª aula. Nós vamos nessa aula concluir os livros sapienciais e fazer uma breve introdução aos livros proféticos que nós vamos adentrar neles, na próxima aula. Então, essa aula ela é uma aula de passagem, concluindo os livros sapienciais e iniciando a introdução aos livros proféticos. Mas, antes de nós darmos início ao nosso conteúdo, nós vamos rezar a oração ao Espírito Santo de São Paulo VI. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte, para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos concluir hoje com o livro da sabedoria e o livro do Cântico dos Cânticos ou dos Cantares, o nosso conteúdo sobre os livros sapienciais. Então vamos no primeiro, o livro da sabedoria. O livro da sabedoria apareceu em ambiente judaico, permeado de cultura helênica. Nos lembremos que boa parte dos escritos do período do pós-exílio, sobretudo do século IV para frente, do IV, III para frente, são escritos que têm grande influência da cultura grega, porque escritos justamente num ambiente helenizado. Alexandria, por exemplo, no Egito, onde foi escrito o livro da sabedoria, é uma cidade grega, de cultura grega, de língua grega, tanto que o livro vai ser escrito em grego. Então, a cultura, o ambiente, a língua no qual um livro é escrito é muito importante para nós compreendermos não só o contexto no qual ele nasce, mas o contexto cultural ao redor. Ele foi escrito em grego e o livro deixa perceber a influência do pensamento grego, não necessariamente a influência da filosofia grega, apesar da influência da cultura helênica ser notável no livro, nele não se nota o peso da cultura grega como se percebe, como se vê, como se nota, como se constata em Atenas e na Grécia. O autor do livro ele tenta harmonizar a fé de Israel com o pensamento grego, coisa que mais tarde um outro judeu chamado Filon de Alexandria vai fazer na área da filosofia, mas Filon de Alexandria vai por um caminho totalmente diferente do caminho do livro da sabedoria. O autor do livro da sabedoria é desconhecido. Ele usou a Bíblia grega como base das suas citações ou como a sua referência, e por isso, segundo o Wilfrid Harrington, aqui o nosso autor, ele deve ser datado na primeira metade do século I antes de Cristo. E é o último livro escrito do Antigo Testamento. Olha que coisa bonita! Sabedoria é o último livro a ser escrito antes do nascimento de Jesus. No livro é dito que o autor é Salomão, mas essa autoria é uma ficção literária comum a muitos escritos sapienciais. No estilo da escrita, o texto se parece com o texto de Provérbios e de Eclesiástico, ou seja, contém paralelismos, com prescrições para a vida prática do cidadão. Todavia, a obra vai diferenciar-se tanto de Eclesiástico como do livro dos Provérbios e vai apresentar um plano geral mais ordenado. Porque Provérbios ele é uma coletânea, como eu dizia lá quando apresentamos Provérbios. Provérbios ele é uma coletânea, sabedoria não. Ele é um livro escrito e estruturado como uma obra, é pensado como uma obra. Porém, do capítulo 10 do livro em diante, o autor introduz uma forma literária chamada Midrash. E é muito interessante a gente entender o que é o Midrash. Ele não se contenta apenas em dizer fatos passados que já aconteceram com Israel e tentar traduzir esses fatos numa linguagem contemporânea.
ele quer aprofundar esses fatos e descobrir o sentido teológico profundo em cada um deles. O autor do livro da sabedoria usa das fontes disponíveis, tanto extra-bíblicas como dos textos sagrados, conforme o seu plano literário. Algumas vezes ele valoriza, supervaloriza alguns acontecimentos, outras vezes ele ignora outros acontecimentos, ou algumas vezes ele torna aquele acontecimento mais dramático, aquele outro ele torna com menos importância. Por quê? Porque no seu plano literário, no seu plano de escrita, isso tem uma relevância, uma importância para ele demonstrar o sentido teológico profundo de cada acontecimento. Outros fatos são reinterpretados, como, por exemplo, a expulsão dos cananeus, que, segundo o livro do Êxodo, se deu gradualmente para que a terra não virasse um deserto. Mas, segundo o autor do livro da sabedoria, foi um ato da misericórdia e da paciência de Deus para com os povos pagãos. Um belo pensamento esse, segundo Wilfred. Interpretação profundamente espiritual do texto do Êxodo. Wilfred, nosso autor, afirma ainda que a forma literária comum no livro da sabedoria é o Midrash. O Midrash glosa e amplifica as escrituras. O que é uma glosa? É uma repetição. Quando você vir no rodapé da sua Bíblia, glosa, ou seja, é uma repetição. Aquele texto vai repetir em outros lugares. O Midrash glosa e amplifica as escrituras com finalidade de instrução e de edificação. Então, não quer trazer nada de novo no sentido de conteúdo, ele quer trazer a novidade no sentido da interpretação. É uma forma literária pós-exílica, e no judaísmo, o Midrash acaba assumindo uma grande preponderância a ponto de se comentar toda a Torá com o Midrash, né? A Torá inteira, comentada por esse método do Midrash. E esse comentário da lei de Moisés é conhecido como Talmud, e ele é imenso, foi escrito em vários volumes. Existem dois tipos de Midrash mais comuns no judaísmo, o Midrash Halaká e o Midrash Haggadah. O Midrash Halaká baseia-se nos textos da Torá e o objetivo é encontrar neles a forma de conduta e de ação que se adaptem a tempos e circunstâncias posteriores. Esse é o Midrash Halaká. O Midrash Haggadah é uma interpretação de textos não legislativos da Torá, ou seja, de outros textos, e do resto das Escrituras. O livro da sabedoria é, em certa medida, um Midrash, ou uma reinterpretação das Escrituras antigas, para os tempos e as circunstâncias nas quais ele foi escrito, ou seja, é um Midrash Halaká. A doutrina do livro da sabedoria. A sua doutrina ecoa a compreensão judaica de Deus, Criador, onipotente, soberano Senhor, aquele que detém o destino dos povos e do universo. Porém, o livro ressalta alguns atributos de Deus. Seu amor pelos homens. É muito bonito isso na sabedoria. Como Deus se importa com os homens. Seu amor pelos homens. Sua capacidade de reger todas as coisas com a sabedoria e de aplicar proporcionalmente o castigo ao crime. Então, determinado crime cometido tem um determinado castigo proporcional. E de se compadecer dos homens a ponto de buscá-los de volta para si. Em certa medida, nós podemos dizer que sabedoria é um livro otimista em relação à salvação do homem. A doutrina do livro vai na direção da doutrina tradicional judaica, ou seja, não alimenta uma doutrina nova nem traz uma novidade. O atributo que mais salta à vista é a sabedoria de Deus, presente do começo ao fim. É a mesma do livro de Provérbios 8, 1 a 9, 6, e de Eclesiástico 24, mas ela se desenvolve, ela alcança latitudes maiores. A sua origem e a sua natureza são expressas em termos mais filosóficos. Lembremos que nós estamos aqui num ambiente grego, não é num ambiente judaico, né? Alexandria, no Egito. As relações da sabedoria com Deus são mais íntimas, tanto que os pais da igreja, os santos padres, vão ver nesse modo de falar da sabedoria uma prefiguração do verbo, da pré-existência do verbo junto de Deus. A atividade criadora da sabedoria junto de Deus é evidenciada. O mesmo se diga da onipresença da sabedoria em toda a criação, da sua onisciência, da sua providência universal, do seu papel santificador, do influxo benéfico da sabedoria sobre a história de Israel. Seu amor pelos homens. A sabedoria ama os homens. Sabedoria 1:3, 7:23. Seu amor pelos homens e seu desvelo
né? Ela desdobra-se em amor e atenção. E seu desvelo para com eles e a importância da sabedoria na aquisição das virtudes é uma tônica do livro. Atribui-se-lhe todo o saber enciclopédico do mundo grego da época. Então, se um grego perguntasse a um judeu de onde que o judeu pensa ou imagina que tenha vindo, de onde tenha vindo a sabedoria grega, a filosofia grega, o judeu teria na ponta da língua a resposta, vem de Deus, né? O ensinamento sobre a sabedoria é um prelúdio ao ensinamento sobre a graça no Novo Testamento, ou seja, um preâmbulo. Porém, mais importante ainda é o rompimento definitivo com a doutrina tradicional da retribuição material ou a teologia da prosperidade, que nós falamos bastante na aula passada. Aparece sem rodeios, aqui no livro da sabedoria, a doutrina segundo a qual, após a morte, a alma do fiel continua a viver. Não na sombria existência do Sheol, mas numa vida de perene felicidade diante de Deus. A vida daquele que é fiel diante de Deus, depois da morte, vai viver diante de Deus em perene alegria e felicidade. Isso é atestado no livro da sabedoria. Essa doutrina vai aparecer também brevemente no livro de Daniel, mas aqui, no livro da sabedoria, é tratada com mais vagar, com mais atenção. E no livro do Eclesiástico ela também vai aparecer, vai ter uma nota. Todavia, no livro da sabedoria, essa doutrina é proposta com segurança, com convicção. É a porta que se abre definitivamente para a plenitude da revelação em Cristo. Os tempos estão maduros e logo brotará da raiz de Jessé um ramo que dará fruto. Muito belo livro da sabedoria. Eu sugiro que leamos, né, e apreciemos e saboreemos. Inclusive a palavra sabedoria vem de uma raiz hebraica que significa sabor. Sabedoria é aquilo que dá sabor. Vamos agora passar ao Cântico dos Cânticos, ou Cantares. O título Cântico dos Cânticos é o superlativo hebraico. Como que se faz um superlativo em hebraico? Quando quer se dizer santíssimo, se diz santo dos santos. Quando se quer dizer o melhor dos cânticos, se diz cântico dos cânticos. É o mesmo que dizer rei dos reis, senhor dos senhores, santo dos santos, ou seja, o mais belo dos cânticos, o mais poderoso dos reis, por assim dizer. Esse livro compõe, na Bíblia hebraica, os rolos dos Megilloth, que eram os rolos dos livros lidos durante as festas, sobretudo Pentecostes, Páscoa e Festa das Tendas. O amor humano é comum em todas as culturas. Quando a gente vai ler o livro do Cântico dos Cânticos, parece um poema de amor, e ele é de fato um poema de amor, né? Entre os dois jovens enamorados e noivos. E a linguagem do livro vai ser essa, vai ser a linguagem do amor humano. A autoria do livro, reputada a Salomão, por ter fama de sábio, de conhecedor, não se sustenta, porque a linguagem do livro é posterior de alguns séculos depois de Salomão, então não seria possível ele ter sido autor do livro. Ele tem palavras persas hebraizadas e tem a influência do aramaico e também uma palavra em língua grega. Então ele tem aramaico, ele tem persa e ele tem grego. O período da escrita do livro permanece sendo da metade do século IV a.C., então o período do pós-exílio. Após a reforma de Esdras e Neemias, pela aparente tranquilidade e ausência de conflitos bélicos. O livro foi escrito em um tempo em que os noivos poderiam tranquilamente receber-se e dar-se em núpcias, sem maiores problemas. O Cântico dos Cânticos toma o seu lugar na Bíblia como uma exaltação do amor humano. Wilfrid faz essa defesa aqui. Wilfrid não tenta inventar ou pôr uma cristologia, como alguns tentam fazer, né? Alguns tentam fazer uma interpretação tipológica do livro aplicando a Jesus, uma tipologia cristológica. É possível fazer isso, porque Jesus é o esposo da igreja, né? Mas o Wilfrid não faz. Ele diz que o livro é uma exaltação do amor humano e nada obsta contra isso. E ele cita em defesa o livro do Gênesis. Aquele amor louvado na criação como bom por Deus. Deus viu que era bom, o amor ordenado ao bem, que em primeira instância é Deus mesmo e o bem do próprio homem. Então não há nada de mal no amor humano. Eu achei bastante original essa interpretação do Wilfrid Harrington. Quer seja uma coleção de cânticos, quer seja um só poema trabalhado, é um texto certamente lírico. E como tal, ele não ensina. Não é um livro que tem uma doutrina, como Sabedoria tem, como Eclesiastes tem, como Eclesiástico tem.
Ele ocupa-se do mútuo amor entre os dois jovens, entre o casal de noivos, que evidentemente pretendem se casar, se é que já não são casados. A linguagem do livro do Cântico dos Cânticos pode parecer ousada aos nossos ouvidos, e de fato tem uns trechinhos lá que nem se conviria ler na Assembleia Litúrgica, porque causaria rubor nas pessoas. Mas a sua linguagem é a linguagem do amor humano. Wilfred afirma que no Antigo Testamento, o mesmo verbo usado para falar do amor divino em hebraico é usado também para falar do amor humano. Isso vai gerar uma confusão nas traduções. No Novo Testamento, o grego vai diferenciar, diferentemente do hebraico, o grego vai diferenciar os termos quando se fala do amor divino e quando se fala do amor humano. É quase como acontece hoje quando se fala a palavra amor, genericamente falando. Quando nós falamos a palavra amor, nós precisamos qualificá-la, adjetivá-la, né? Alguns vão pensar, por exemplo, na realidade altíssima, no amor de Deus, no amor ao Senhor, no amor aos irmãos, no amor despojado, caritativo. Outros vão pensar nessa palavra como sinônimo do amor entre o marido e mulher, entre o esposo e a esposa, entre os namorados, entre os noivos. Outros já vão pensar nessa palavra, por exemplo, como a atração mútua, física mesmo, entre o casal. Então, às vezes, quando estamos falando de amor, é preciso explicar o contexto no qual nós estamos falando para que aquele que ouve compreenda. Wilfred salienta que essa equivocidade da tradução do termo amor no hebraico talvez ajude a compreender o contexto no qual o texto foi escrito. Ele salienta alguns aspectos bastante importantes do livro, e que eu vou passar agora bem rapidamente. Primeiro, é notável a ausência do nome de Deus. É um livro escrito, não se fala de Deus, não se defende de Deus. Porém, mais notável ainda, no contexto das núpcias, é a ausência a qualquer deus ou deusa do amor, muito comum na antiguidade, como a deusa cananeia Astarote, muito popular também em Israel. Então, não se fala de Deus, mas também não se tem menção aos deuses ou às deusas da fertilidade, do amor ou do casamento. Depois, não há diferença substancial entre a admiração do jovem noivo para com a noiva da admiração de Adão por Eva, no paraíso. Ambos os textos apontam e atestam a mesma atitude do homem, enlevo e admiração que provoca amor e gratidão. É belo isso, porque é justamente nessa direção que caminha o amor humano. É possível que o livro tenha surgido de tradições ou de coleções de cânticos responsais para festas de casamento. Nada óbvio, pelo contrário. A sua atmosfera alegre, juvenil, a sulamita que sai pela cidade à procura do noivo, é belo isso. O noivo que fala da noiva com uma linguagem belíssima, dos noivos enamorados um do outro, da beleza que atrai um ao outro, está sem dúvida no plano das coisas naturais, que em nenhum momento é objetada por Deus ou pela Sagrada Escritura. Questiona Wilfred, porém, que não é a beleza humana, o enlevo dos noivos, a decidida vontade de unirem-se em núpcias, também uma vontade criada boa por Deus? Não é isso também obra de Deus? Então, Wilfred faz com que nós olhemos benevolamente para o livro. Se olharmos no Gênesis como referência, nós vamos ver as mesmas atitudes no proto-casal. Outro dado digno de nota é a liberdade de escolha da noiva, de escolher o seu noivo por amor. Pensemos aqui que nós estamos na antiguidade, né? Pelo menos alguns séculos, 3 séculos e meio antes de Cristo. Dado o contexto no qual o livro foi escrito, às vezes talvez até um contexto grego, é sobremaneira interessante pensar esse pormenor, porque revela o valor único da pessoa humana e da mulher. Esta liberdade da mulher, assim como o casamento monogâmico, né, não é um casamento poligâmico, e indissolúvel, são dados como pressupostos no texto. Então, o texto nem se delonga sobre isso, né? São dados como pressupostos. O que faz ressaltar ainda mais o seu valor. Outro dado relevante, salientado por Wilfred, é que o tema do livro, ao ressaltar o amor humano, não só restaura o equilíbrio do casamento, como tem o seu lugar na transformação da aliança essencialmente comunitária do Sinai numa aliança nova, naquela premeditada por Jeremias. Aliança esta em que o lugar e a dignidade do indivíduo são expressamente afirmados. A dignidade do indivíduo vai começar a ser afirmada pelos profetas. Lembremos lá do capítulo
né, exemplar capítulo 18 do profeta Ezequiel. Porém, essa dignidade individual, essa responsabilidade individual da pessoa só vai ser reconhecida plenamente no cristianismo. Porquanto, uma vez reconhecido o amor humano como elemento constitutivo do casamento, lado a lado com a fundação de uma família, o indivíduo deixa de ser absorvido no grupo. É um passo decisivo para o reconhecimento da dignidade pessoal de todo homem e de toda mulher. Então é um conjunto de livros belíssimos, o conjunto dos livros sapienciais. Nós começamos lá com o livro do Provérbios, que é uma coletânea de pensamentos e ditos e que é um preâmbulo para entrarmos nos livros sapienciais e conhecê-los todos. Depois fomos passando um por um, falamos bastante delongadamente sobre o livro dos Salmos na aula passada, que é um dos maiores livros sapienciais. E agora nós concluímos com o livro da Sabedoria e o livro do Cântico dos Cânticos. Bom, agora nós vamos passar a uma breve introdução aos livros proféticos. Inicialmente, o profetismo em Israel pouco se diferenciava da mesma atividade exercida na Fenícia e em Canaã. O início da atividade profética em Israel não vai ser muito diferente do que se chama profetismo ou profetas em outros povos. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, conta-se que Saul, antes de ser ungido rei, encontrou-se com um grupo de profetas e entrou em transe com eles, porque o transe no profetismo antigo era comum. O transe dos profetas em Canaã e na Fenícia, como se relata no primeiro livro dos reis, é comum, e o profeta Elias vai debater-se com aqueles 450 profetas de Baal, que vão entrar em transe de manhã até a tarde, rezando, cantando, se cortando, se batendo. Eles vão entrar em transe pedindo para que Baal consuma o sacrifício. Não vai acontecer. Todavia, o profetismo em Israel toma um caminho diferente e vai tornar-se característico, único, singular. O profetismo é um acontecimento histórico em Israel. Insere-se em sua história humana e divina e se torna ele mesmo um elemento constitutivo da identidade e da história do povo de Israel. Olha que interessante. Por que a nação judaica, pergunta Wilfred, conseguiu sobreviver quando tantas nações menores na antiguidade, cedo ou tarde, ou foram absorvidas pelos grandes impérios ou perderam a sua identidade completamente? Lembremos aqui que Israel foi dominado por grandes nações, assírios, babilônios, medo-persas, gregos e romanos, além da dominação egípcia no período em que o povo de Israel estava como escravo no Egito. Então, aquele povo foi dominado culturalmente, inclusive, né? Nós temos os bons exemplos da dominação grega e da dominação assíria, que no norte de Samaria desconfigurou totalmente a identidade nacional judaica na Samaria, misturando povos estrangeiros com judeus na Samaria. Temos também o exemplo da dominação grega, que trouxe a cultura grega para dentro de Israel, para dentro de Judá, na verdade, né? Trouxe a cultura grega para dentro de Judá, construiu-se um ginásio grego dentro de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi profanado com a imagem de Zeus Olímpico por Antíoco IV Epífanes. Então a cultura grega, a língua grega, o pensamento grego, a filosofia grega foi trazida para dentro de Judá. E depois, não só o Império Grego, mas também o Império Romano e os demais impérios. Como que esse povo sobreviveu? Resguardando sua língua, sua cultura, sua fé, seu culto, seu Deus. Lembremos na aula anterior, quando eu citava o exemplo das guerras entre os povos antigos, em que o povo vencedor capturava o Deus do povo vencido, porque as guerras eram tidas como guerras santas. Então, os deuses também estavam em guerra. Tanto que quando os fenícios venceram os israelitas, levaram a arca para a Fenícia. E lá no livro dos reis se relata, né, que o deus Dagon estava lá diante da arca. E aí o deus caía com a cara em terra à noite. Quando era no dia seguinte, os sacerdotes daquele deus iam entrar lá no lugar onde eles tinham colocado a arca, que a arca estava no templo do deus fenício, estava o deus fenício caído com o rosto em terra. Eles levantavam o deus, colocavam ele de novo na sua posição. No outro dia pela manhã, eles iam entrar lá no recinto, estava o deus caído. E aí eles ficaram com medo de entrar naquele lugar onde estava a arca do deus dos israelitas. Então era esse o pensamento antigo. O povo foi vencido porque
primeiro pelos exércitos que guerrearam, um venceu, outro perdeu, mas também porque os deuses estavam em guerra. Então o Deus perdedor, ele foi capturado, ele foi levado, e esse Deus não se fala mais nele, nem merece mais ser mencionado. Então, como que o povo judeu sobreviveu às catástrofes nacionais que se abateram sobre eles, e depois também as influências da cultura e da religião dos povos antigos, e sobretudo das grandes nações naquele tempo, na antiguidade? Tem uma resposta: os profetas. A única resposta que ajuda a entender plausivelmente o modo como Israel preservou sua identidade é que os grandes profetas, lembremos dos grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, eles ajudaram a elaborar uma interpretação particular do curso da história. Induziram o povo a aceitar essa interpretação, pelo menos em número suficiente, para imprimir uma nova direção e identidade à história do povo para o futuro. Lembremos da grande atividade dos profetas do período do exílio e do pós-exílio. Os profetas eram guias cuidadosamente escolhidos, eram escolhidos por Deus, né? Os profetas vocacionados. Nós vamos ver a distinção na próxima aula. Foram inteiramente fiéis ao cânon mosaico da lei. O que é o cânon mosaico da lei? Um só Deus. Deus é único. Uma só fé, um só povo, uma só ordem moral, um só templo e um só culto. Tanto que a profissão de fé judaica, um só culto, um só templo, um só Deus, uma só lei, um só povo, uma só nação, é que vai ser o fulcro do conflito entre Samaria e Judá, entre samaritanos e judeus. Porque lá os samaritanos tinham o seu templo lá no Garizim, no templo Garizim, no Monte Garizim. E pronto, o norte sempre foi cheio de santuários. Betel, Dan, Silo, Samaria estava cheia de santuários. E aí os judeus de Judá tinham só o templo de Jerusalém, né? O templo construído pelo rei. E eles olhavam lá para o povo do norte como um povo desobediente, né? Foram construindo santuários, e esses santuários geralmente eram construídos onde antes teria havido santuários ou templos para os deuses fenícios e de outros povos. A palavra profeta na Bíblia e profecia tem um sentido diferente do sentido que tem hoje comumente. Na Bíblia, a palavra hebraica navi, que foi traduzida para o grego como profetés, significa aquele que fala em nome de. O que é profeta? Aquele que fala em nome de. E não aquele que faz uma adivinhação, uma predição do futuro. Hoje a palavra profeta, né, é quase que um adivinho, é quase como um oráculo das religiões antigas. Nos oráculos, os oráculos eram sacerdotes ou sacerdotisas ou pitonisas que ficavam nos templos dos deuses pagãos. Então, o fulano, ciclano ou beltrano queria consultar o Deus sobre o seu futuro. Se ele poderia plantar, se ele poderia colher, se ele poderia ter um filho, se ele poderia viajar, se ele poderia comprar uma carroça, se ele poderia vender um boi, para tudo se consultavam os oráculos. Então, ia lá no determinado templo do Deus, se oferecia o sacrifício que o Deus pedisse, um sacrifício de um animal, geralmente, e se consultava o oráculo, que estava lá, o sacerdote, a pitonisa, a sacerdotisa, o profeta. Então, aquele sacerdote ia profetizar o futuro, ia predizer o futuro. Olha, né, os reis, por exemplo, consultavam os oráculos a respeito das guerras, se eles poderiam sair com seus exércitos para guerrear e se ele seria vitorioso na batalha. Então, ali o profeta, entre aspas, né, o oráculo, ele vai dizer, você vai guerrear, você vai ser vencedor, ou não, você vai perder, você vai ter um revés. Hoje, o profeta, nas seitas ditas cristãs, é quase um oráculo, né? O Senhor Deus está profetizando na sua vida a vitória, não sei de quê, da dívida que vai ser paga, da casa que vai ser das quantas, da empresa que não sei do quê. É quase um oráculo das religiões pagãs antigas. Por isso eu não gosto desse tipo de atitude. Porque isso não é bíblico. O profeta bíblico é aquele que fala em nome de Deus para o seu tempo presente. Ele estava inserido nos acontecimentos do seu tempo e falava para as pessoas e para os acontecimentos do seu tempo. Embora o seu alcance, por ser uma profecia de origem divina, seja um alcance para o futuro, né, atemporal. Mas, inicialmente, o profeta fala para o seu tempo. Por isso, os profetas bíblicos vão diferir
dos profetas das religiões pagãs que havia na antiguidade, mesmo que no início a sua prática seja semelhante. Segundo o nosso autor aqui, Wilfrid Harrington, nos séculos 11 e 10 antes de Cristo, lembremos 11 e 10, né, séculos de Davi e Salomão, nós nos depararemos com um movimento profético em Israel oferecendo resistência aos perigos que ameaçavam a nação. Profetas em Israel eles já vão nascer com esse veio de alertar, de abrir os olhos, né? Esses grupos proféticos viviam em torno dos santuários do Senhor, que pouco a pouco tomaram o lugar dos lugares altos dedicados aos deuses fenícios e cananeus. Esses lugares altos nós vamos ver eles sendo mencionados na Bíblia, sobretudo nos livros da literatura deuteronomística, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel. Os santuários do Senhor, os santuários de Yahvé, tomaram o lugar desses lugares altos, desses templos. Por isso, sobretudo no norte, na Samaria, vai ter muitos santuários dedicados a Deus. Essas corporações de profetas que viviam em torno dos santuários, ou grupos de profetas, eles utilizavam a forma estática, né? Eles entravam em êxtase, em transe, para profetizar. Se exercitavam de alguma maneira, com a música, com a dança, enfim, até entrar em transe para aí proferir os oráculos. O transe, ele é uma espécie de êxtase religioso. Quando está em ambiente religioso, ele é uma espécie de êxtase religioso. Lá no 1 Samuel 19, 23, se fala que Saul também profetizava, porque ele encontrou com um grupo de profetas cananeus e ele começou a falar desvairadamente como eles também. Ele também entrou em transe, junto com esses profetas. O desenvolvimento do profetismo em Israel, porém, ele segue um lento desenvolvimento acerca da relação do homem com Deus. Até porque o profeta de Israel, ele está vincado na tradição bíblica. Inicialmente com características muito semelhantes à atividade profética de outros povos, dos povos vizinhos a Israel, os profetas de Israel, pouco a pouco, vão se desvencilhar desse modo de atuar. No século IX, havia grupos proféticos que se intitulavam filhos dos profetas, né? O profeta Amós vai dizer isso: olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Quem são esses filhos dos profetas? Bom, esses grupos proféticos ou filhos de profetas, eles não tinham vínculo consanguíneo, nem com os profetas do século XI, nem com os profetas do século X. Eram grupos espontâneos que se tinham formado em torno dos santuários de Betel, Jericó e Gilgal contra o culto a Baal. O culto a Baal no norte foi um culto muito forte. É um culto cananeu que... Bom, lembremos que quando o povo de Israel chegou ali na terra, já tinha o povo que morava na terra, já tinha os cananeus que moravam na terra. Então já tinha lá o culto estabelecido a Baal. Então houve, por parte dos profetas israelitas, dos profetas de Israel, uma forte oposição ao culto a Baal. Eliseu, o sucessor do profeta Elias, associa-se a esses profetas que residiam no entorno dos santuários e os emprega na sua missão. Tanto que na transmissão da missão de Elias para Eliseu, acontece justamente isso, né? Elias ele é arrebatado para o céu e Eliseu toma o manto de Elias e vai falar com um grupo de profetas que está aguardando Eliseu. No século X, a experiência do êxtase religioso, né, catarse estática típica dos profetas, já estava quase totalmente desaparecida em Israel. Outro grupo de profetas que aparece nas Sagradas Escrituras são os profetas que acompanham o rei. Era uma parte integrante da corte e exerciam a profecia no templo. Este grupo de profetas, eles não eram maus. Quando a gente ouve falar dos maus profetas, né? Eles não eram maus. Todavia, eles tinham uma tendência de identificar a causa de Deus com a causa do rei. Então, eles não faziam a voz dissonante, eles não faziam a crítica, né? Em geral, passava a mão na cabeça do rei. Os profetas que nós vamos chamar de vocacionados ou chamados por Deus, eles geralmente se opunham aos profetas da corte, aos profetas do palácio. Esses profetas oficiais, né, digamos assim, entre eles também havia falsos profetas. Por isso, o livro do Deuteronômio, lembremos, literatura deuteronomística, vai ser escrito depois do reinado de Davi. Deuteronômio 13 dá regras
para o discernimento dos espíritos, visando claramente estes grupos de profetas. Agora nós chegamos aos profetas vocacionais. Profetas do século X, século XI, X e IX, são geralmente ligados aos santuários. Está nascendo ainda a atividade profética em Israel e ainda não é o período dos grandes profetas vocacionais. Chegamos aqui a esse período. Chamemos de profetas vocacionais aqueles que são pessoalmente chamados por Deus, aqueles que o Senhor comissiona para o seu serviço. Do século XI ao século IX, XI, X, IX, durante 3 séculos, chegamos aos profetas vocacionais. Eles são divididos entre profetas pregadores e profetas escritores. Mas essa divisão ela não é tão exata assim, segundo Wilfred, porque é uma divisão mais arbitrária do que uma divisão exata. A mensagem do profeta, geralmente, ela era entregue oralmente. Até mesmo os profetas escritores, eles vão escrever somente depois. Depois de Amós, então depois do século VIII, é que nós podemos falar de profetas escritores. Dado que a atividade profética, ela era uma atividade oral, ou então era uma atividade física, como, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, fazendo os gestos proféticos deles. Samuel pode ser considerado o primeiro profeta vocacional, o primeiro profeta chamado por Deus. Ele não pertencia aos círculos proféticos profissionais, como aqueles constituídos ao redor dos santuários de Dan e Silo. 2 conselheiros do rei Davi eram herdeiros de Samuel, o profeta Natã e o profeta Gade. Sob Salomão, no século X, impôs-se a oposição do profeta Aías de Silo, que predisse o cisma político de 931, quando se dividiu o reino em Reino do Norte e Reino do Sul. A atividade dos profetas do século XI e do século X centrou-se em preservar os valores da igualdade e da justiça ameaçados pela política real. Desde o começo da atividade profética em Israel, os profetas foram o contraponto com a atividade do rei e nunca tiveram dificuldades assim no sentido de nunca se esconderam, melhor dizendo. Nunca se esconderam, nunca se furtaram da necessidade de alertar o rei e o povo a respeito da sua injustiça, da sua infidelidade, do seu erro. Outra atividade dos profetas do século XI e do século X era preservar a paz, que estava ameaçada pela divisão dos reinos, e preservar a unidade do culto e do rito. Aías de Silo condenou a casa de Jeroboão pelo cisma religioso de 931. Semeias, outro profeta, proibiu Roboão de conquistar o norte, de invadir o norte, Samaria. Sob Jeroboão, um profeta de nome desconhecido amaldiçoou o altar de Betel, e Jeú, filho de Anani, predisse o fim do usurpador Baasa, 1 Reis, capítulo 16. A dinastia de Henri é importante porque assinala a véspera do período dos grandes profetas, do século VIII adiante. Houve muitas intervenções de alcance religioso em Israel entre os séculos XI e o século IX, que foram capitaneadas pelos profetas. Por exemplo, Miqueias, filho de Gemla, é importante por causa da sua oposição aos profetas profissionais, constituídos em torno dos santuários. A vocação de Elias, lembremos que Elias é o grande opositor do rei Acabe, da rainha Jezabel, reafirma o javismo exclusivo e ético. O javismo, o que é o javismo? É a corrente de pensamento voltada para o culto exclusivo do Senhor Deus em Israel. Aqui é o Senhor Deus. Não tem Baal, não tem Astarte, não tem Aserá. É o Senhor Deus. Então, o embate entre o javismo, chamemos de javismo, ou a fé de Israel, a fé do povo de Israel, o embate entre o povo de Israel e o culto a Baal e os cultos aos deuses estrangeiros em Israel no norte vai ser muito forte. E vamos ver isso na atuação do profeta Elias. Ele reafirma o javismo. Esse território é território do Senhor, esse povo é povo do Senhor, Israel é povo de Deus. Então, o javismo é exclusivo e ético. Não só exclusivo, mas também ético. Opõe-se à religião da natureza, um certo paganismo, introduzido por Jezabel com o culto a Baal, o Melcartírio, e de sua fidelidade a Deus deriva a sua proclamação da justiça social
e as intervenções contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. O seu sucessor Eliseu consuma a queda da dinastia de Anri pela instrumentalidade de Jeú. Então, Jeú e Anri estão na linha sucessória de Acabe, e com Acabe acaba. A linha sucessória de Jeú. Na próxima aula, nós iremos adentrar o hall dos profetas escritores, dos profetas do século VIII para frente. Né? Então, vamos começar com Amós. Amós, Oséias, e aí nós temos a grande gama dos grandes profetas bíblicos, né? Os que têm os grandes livros escritos e que nós mais conhecemos e que dá mais sabor de estudá-los, justamente por causa da sua atividade literária, de ter deixado para a posteridade, registrado por escrito, aquilo que eles fizeram. Por exemplo, Elias, nós temos relatos de Elias na literatura deuteronomística, né, no livro dos reis, e na obra do cronista, no livro das crônicas. Elias mesmo não tem livro. O profeta Eliseu também não. Natan, Gad, Samuel, não tem. Apesar de o livro de Samuel se intitular livro de Samuel, não foi escrito pelo profeta Samuel. Então, é isso aqui a nossa introdução aos livros proféticos. Eu espero que esse conteúdo dessa aula meio a meio, né? Meio livros sapienciais, meio introdução aos profetas, te ajude a ir compreendendo já desde logo o que é profeta na Bíblia, né? O que é a atividade desses homens, né? Esses homens designados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para falar em seu nome ao povo de Israel. Que esse conteúdo te seja muito bom e proveitoso. Deixe aqui no nosso canal o seu like, curta e compartilhe com aqueles da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento. Tá bom? Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.